tema da live de hoje são as infecções urinárias, as famosas cistites. E a gente vai ter um outro panorama, uma visão um pouco diferente do que a maioria tem sobre o que causa a infecção urinária, que não condenar uma bactéria, condenar o não beber água, uma desidratação e assim por diante. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Seimetz, eu sou fisioterapeuta, sou formado há 18 anos em fisioterapia, me formei em Curitiba e posteriormente eu fui fazer medicina chinesa, acupuntura, fui para fora do país, fui para a China, fiquei um mês lá estudando, dei aula em pós-graduação para médicos, para fisioterapeutas, para veterinários, para psicólogos, aprendi acupuntura. Durante 16 anos da minha vida, fui professor universitário na Universidade Estadual do Paraná em 2010, mas dedico hoje 100% do meu tempo dando aulas, eu tenho alguns cursos, e também atendendo em clínica. Eu moro aqui no Tocantins, mas eu sou natural do Paraná, atendo também por videoconferência. Eu desenvolvi uma técnica minha, baseada nos conhecimentos da microfisioterapia, da nova medicina germânica, de estudos transgeracionais, a própria constelação, e desenvolvi uma técnica e eu atuo com ela já há 12 anos, tratando pacientes, e já tratei pelo menos uns 7.500 pacientes, passou já de 7.500 pacientes. E a minha experiência que eu vou relatar, não só minha, mas de muitos colegas que atuam com essas técnicas, e também dos criadores da técnica, principalmente o Dr. Hammer, que desenvolveu o conceito da nova medicina germânica, e que nem vocês já ouviram em outras aulas minhas. O Dr. Hammer, falecido em 2017, ele deixou aí um legado de vida muito bonito. Eles estão descobrindo ainda o Dr. Hammer e muita coisa ainda vai acontecer. No Brasil tem uns 15 para 16 anos, um pouquinho mais, que entrou a nova medicina germânica no Brasil, mas ela existe já desde a década de 80 lá fora, certo? Então o tema de hoje são as infecções urinárias, as famosas cistites. Então nós vamos começar falando sobre isso agora. Muito bem. O que é, dentro da medicina convencional, a cistite, a infecção urinária? Ela pode ser uma inflamação só, da parte da bexiga, da uretra também, enfim. Ou ela pode ser uma infecção, pode ter algum micro-organismo, geralmente uma bactéria, geralmente um Escherichia coli. Essa bactéria, ela vive normalmente no intestino. Só que em algumas pessoas, a medicina convencional, e o que eu vou falar hoje não é sobre a medicina convencional, mas a medicina convencional não sabe o porquê, tem algumas teorias, o porquê em algumas pessoas essa bactéria causa as famosas cistites, as famosas infecções urinárias. Esse é o conceito da cistite, das infecções urinárias frente à medicina convencional. E quais são os sintomas? Os sintomas são frequência no urinar, vontade de urinar várias vezes. Vontade de urinar várias vezes. Pouca coisa. Dá muita vontade de urinar e quando você chega para urinar, sai pouquinho. E mesmo assim você sai do banheiro com vontade de urinar. Isso é bem clássico das infecções urinárias e cistite. Outro sintoma que aparece muito, a ardência no urinar. Quando você vai urinar, você sente ardência ou, se estiver muito forte, você sente dores ao urinar. Alguns casos, a pessoa pode ter febre e sangramento na urina, mas isso não é tão comum. O mais comum é a vontade de urinar várias vezes, ter que urinar várias vezes, a ardência no urinar e muitas vezes uma dor no baixo ventre, do umbigo para baixo, onde é a região da bexiga. Então às vezes pode dar uma sensação de peso do umbigo para baixo, uma sensação de dor leve do umbigo para baixo. Dificilmente essas dores são muito fortes, como uma cólica de útero, tá? Ela é mais uma dor como um peso. Então esses são os sintomas clássicos da infecção urinária das cistites. Pode ser acompanhado também por uma urina mais turva, ou uma urina com amarelado muito escuro e um cheiro um pouco mais forte. Isso indica a presença de bactérias na urina e que
estão se proliferando na bexiga, certo? E aí, Gustavo, como que trata isso? Já vamos falar sobre o tratamento. Mas uma coisa eu posso te garantir, você que tem cistite crônica, você que já teve cistite várias vezes, que ela é cíclica, né? Ela vai, pode vir, sumir por 1 ano, 2 anos, depois reaparece, às vezes vem 1 mês, 2 meses, não vem, que são as cistites crônicas. Uma coisa você já percebeu, você não vai curar com medicamento isso aí. Porque antibiótico e os anti-inflamatórios, eles são sintomáticos. Se proliferação de bactéria fosse a causa da cistite, você tomando um antibiótico e matando as bactérias ali, você não teria mais cistite nunca mais na vida. Mas é isso que acontece? Não, não é isso que acontece. Isso volta. Então, os analgésicos, os anti-inflamatórios, os antibióticos, eles são bons no momento da crise. Lógico, você está com uma dor gigante a urinar, tem um incômodo muito forte, está numa viagem. Óbvio que ali é um momento, às vezes, teu médico prescreveu, você toma esse medicamento ali. Mas falar em cura, em solução total, você mesmo que tem a cistite já percebeu que não resolveu. E por que não resolveu? Porque não é a causa real do problema. Porque mais de 70%, 80% das vezes, a causa real dessa cistite vem de um comando lá do cérebro, vem do sistema nervoso, vem de algo emocional que o teu sistema nervoso está liberando um comando para a tua bexiga, para a tua uretra ali. E é isso que a gente vai entender. Qual é o conflito emocional? Então vamos entender um pouquinho dos animais. Vamos lá para o reino animal. Para que serve no reino animal a bexiga e a urina? A urina serve para 2 coisas maiores. Tem 2 funções maiores, que é eliminar o que não presta do organismo. Então a urina, você elimina o que o teu corpo não vai mais precisar usar. Você elimina toxinas, você elimina sujeira, você elimina coisas que não presta. Está relacionada à urina. E a segunda função da urina é demarcar território. Então você já percebeu no seu cachorro, no seu gato ou em qualquer outro animal que os animais demarcam território através do cheiro corporal. Não é só a urina não, mas isso eu vou falar daqui um pouquinho. Mas prevalentemente a urina ou está relacionado a eliminar o que não presta do corpo, sujeira, ou demarcar o território através do cheiro corporal. Tá? Então, quando você tem um conflito de perda de território, que é território? Seu lugar. Então, existem 2 possibilidades maiores aí, 2 possibilidades de conflito emocional. Ou você está vivenciando uma perda de espaço, uma perda de território, uma perda do seu lugar, onde você não está conseguindo se posicionar é dizer não, se posicionar é dizer o que você quer. Como que o animal na natureza demarca território? Como que ele demarca? Através da urina. Se você tem um sítio, se você tem uma chácara, se você tem uma fazenda, ou já foi num sítio, uma chácara, uma fazenda, quando você entra portão adentro da fazenda sempre tem um cachorro lá. Quando você para o carro, qual a primeira coisa que o cachorro vai fazer? Depois que todo mundo saiu do carro e ele se sentir seguro, não vê que você está mais perto do carro, ele vai mijar no pneu do seu carro, não é verdade? Por quê? Porque o território ali no cérebro dele é dele. Você é uma ameaça, você é um intruso que entrou no território dele. E o cérebro vai dar um comando, olha, você está ameaçado, estão tentando tirar o teu lugar de você, vai lá e demarque território. E ele faz instintivamente, inconscientemente, ele vai lá e urina. Então, quando o seu cachorro está urinando nos cantos, ele está demarcando o território. Às vezes, se ele se sentir seguro bastante que aquele território é dele, ele para de fazer essa demarcação. E a mesma coisa funciona se você estiver tendo perda de território. Só que a gente tem agora uma coisa um pouco mais complexa. Vamos lá. Eu ensinei para você em outros vídeos. Quem não viu meu vídeo de Nova Medicina Germânica, tem uma palestra no meu canal no YouTube chamado Nova Medicina Germânica. Lá eu ensino o teste de aplaudir, que vai dar se você é destro ou se você é canhoto. Não é pela escrita, é pelo teste de aplaudir. Então você volta lá e veja meu vídeo que eu lá ensino. Por que esse teste é importante? Porque ali vai dizer se você trabalha mais no hemisfério direito ou no hemisfério esquerdo. Isso foi o Dr. Hammer que descobriu em tomografias, que não é a escrita que vale, é o teste de aplaudir.
Então, para homens destros, eu vou falar devagar, para homens destros e para as mulheres canhotas, não é escrita. Vou repetir, não é escrita. É o teste de aplaudir. Para os homens destros e as mulheres canhotas, território pode ser seu lugar no trabalho, sua mesa, sua cadeira, seu escritório, seu lugar no trabalho, sua posição hierárquica no trabalho, esse é o seu território de trabalho. Quando mexe com território de trabalho, isso funciona mais para homens destros e mulheres canhotas. Você pode ter território, o seu parceiro, a sua parceira amorosa, isso é o seu lugar com a sua parceira, seu lugar com o seu parceiro, tá? E agora, ao contrário, qual o território para as mulheres destras e os homens canhotos? Prevalentemente, o território para a mulher destra, e para o homem canhoto está relacionado a casa, mãe, filhos. Casa, quem vive na casa, que é o ninho que a gente chama, mãe, tudo que está em volta da mãe, e filhos, tudo que está em volta dos filhos. Então, para as mulheres canhotas e homens destros, o território geralmente envolve profissão, envolve parceiro amoroso ou amorosa. Não quer dizer que não pode ter as outras coisas, pode. E, predominantemente, para as mulheres destras e homens canhotos, o território maior está em volta de casa, alguma coisa que mexe com casa, seu lugar na casa, seu lugar com filhos, seu lugar com sua mãe. Mas isso não quer dizer que não possa ser da outra maneira também. Pode, isso é um pouco mais complexo. Então, quando você tem uma perda de território, você tem que analisar isso aí. Eu estou perdendo o meu lugar para quem? Será que chegou alguém novo no meu trabalho e eu me senti excluída daquela posição hierárquica ou do meu escritório, da minha mesa, da minha cadeira? Ou será que é com o meu parceiro amoroso? Tem uma amiga dele? Tem alguma mulher do trabalho que está rodeando ele e eu estou vivenciando o medo de perda do meu lugar com meu marido, com meu esposo, ou ao contrário, o homem com a mulher? Tudo isso você tem que começar a refletir. Você que tem infecções urinárias, você que tem cistites, provavelmente você está vivenciando uma ameaça ao seu território, um medo de perder o seu lugar, um medo de perder seu espaço. Se você fosse lá atrás, voltar aos animais, e a gente tem esses mecanismos animais, você faria o quê? Ia usar urina. Mas nós somos seres linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Como que a gente demarca território ser humano? Como deveria ser? Com a linguagem. Dizendo não mexa aí, é a minha cadeira. Não entre aí, é a minha sala. Não pegue, é o meu celular. Quando você sabe se posicionar, quando você sabe, livre-arbítrio está relacionado ao posicionamento, já falei isso em vídeos anteriores. Quando você entende e sabe se posicionar com educação, com bom senso, você começa a curar essas cistites, essas infecções urinárias aí. Eu vou dar um exemplo claro. Imagine lá na floresta, você imagina na selva, numa savana africana, você tem uma leoa destra, que nos animais também funciona. Você tem uma leoa destra que nasceu os filhotes dela e ela está no seu território, no território dela. E daqui a pouco entra uma outra leoa para tentar comer os filhotes dela. Ali em 30 segundos, 1 minuto, a leoa vai ter que se posicionar e tomar uma atitude. Ou ela enfrenta a outra leoa, afugenta ela, ou ela enfrenta a leoa e se machuca, morre, alguma coisa acontece, ou ela foge com os filhotes dela. Então ela tem que tomar uma atitude, e ela toma atitude. E ela não tem cistite nenhuma, porque ela se posicionou. Agora, vai você lá na sua casa, você é uma mulher destra, por exemplo, você está na sua casa, você está com seus filhos, chega a sua sogra rosnando, dizendo, não é assim que cuida dos meus netos, não é assim que faz comida para o meu filho, e você não se posiciona, você se cala por regras sociais que não são regras biológicas. Aí vem na sua cabeça, não vou brigar com ela não, deixa ela falar, porque senão depois à noite eu vou ouvir na cama do meu marido. Eu não vou brigar com meu marido. E você se cala. Aí o que acontece? Quando ela vai embora, no outro dia, cistite. Vontade de urinar, vontade de urinar. Por que dá vontade de urinar o tempo todo? Porque teu cérebro falou,
ela não se posicionou para demarcar o território dela, o ninho, a casa. Então a gente vai fazer de uma maneira arcaica, de uma maneira animal antiga. Esse programa é inconsciente, você não sabe que ele existe, você está sabendo agora. Mas ele vai funcionar, porque ele quer te proteger. O cérebro, ele é perfeito. Tem programas lá, animais. Então o cérebro vai falar urine, urine, urine. Aí vem as bactérias para dar mais odor na tua urina, para você demarcar território. Aí você usa antibiótico, você usa anti-inflamatório, não vai resolver nada. Enquanto você não se posicionar educadamente, você poderia falar educadamente para sua sogra. Olha, sogra, eu te respeito muito, eu acho que você criou seus filhos da sua maneira e foi ótimo do jeito que você criou, mas aqui na minha casa, com minha família, é da minha maneira e da maneira do meu marido. E eu espero que a senhora compreenda e eu espero que a senhora entenda isso. Pronto, você se posicionou, você não precisa brigar. Você pode falar educadamente, você se posiciona, só que teu cérebro vai entender que você se posicionou, que você mijou na sua casa, literalmente. Que você urinou e falou assim, peraí, aqui quem manda sou eu. Na sua casa, quem manda é você, eu não vou dar palpite. Mas aqui, a loba alfa sou eu. E isso aí vai fazer toda a diferença no processo da cistite, no processo da infecção urinária. Pode ter certeza, comece a fazer. Eu te desafio, se você tem cistite, se você tem infecção urinária crônica, primeira coisa, procure ver, será que é um medo de perder meu lugar, meu espaço, meu território, no meu trabalho? Ou, nunca é tudo, tá? Nunca é tudo. Ou é no trabalho, ou é com o marido, ou é com alguém. Alguma coisa está acontecendo, você está com medo de perder o seu lugar. Se você for mulher destra, provavelmente casa, mãe, filhos. Se você for uma mulher canhota, trabalho, marido. Homens também, porque a cistite, as infecções urinárias, elas não ocorrem só em mulheres, elas ocorrem mais em mulheres. Mas criança tem, é menos comum. Você tem homens, você tem idosos. Qualquer um pode desenvolver uma infecção urinária a qualquer momento da vida. E agora você está entendendo um pouquinho. Eu falei de território e eu falei que tinha duas coisas. Nós vamos falar da segunda coisa em relação à cistite. Eu falei território, a segunda o que é? Eliminar algo sujo. Quando você não consegue eliminar algo sujo, repugnante, desgostoso, insuportável, asqueroso, que você vivencia com uma pessoa e não consegue eliminar, uma sujeira, pode ser real, uma sujeira real, na maioria das vezes é algo sujo metaforicamente. Por exemplo, uma traição com a sua melhor amiga, que você não se posiciona, não fala, que você perdoou só da boca para fora, mas toda vez que vê a amiga, você trava, você nunca falou nada para ela, você não soube se posicionar. Isso é eliminar uma sujeira. Pode ser uma traição, pode ser algo ruim, asqueroso, sujo que você vivenciou no seu trabalho, pode ser em casa, geralmente com pessoas muito próximas. Um pai, uma mãe, irmãos, sogro, sogra, teu chefe no trabalho, uma colega de trabalho. Você tem que aprender a saber se posicionar, porque livre-arbítrio, você vê, Jesus falou sobre livre-arbítrio, Buda, Krishna, Dalai Lama, Madre Teresa. Todos os grandes líderes espirituais falaram três coisas interessantes: livre-arbítrio, desapego, compaixão. Quando você entender como que você rege o livre-arbítrio, eu vou fazer uma live, prometo fazer uma live falando sobre essas três coisas que eu estudei profundamente, livre-arbítrio, desapego e compaixão. Quando você entende a colocar o livre-arbítrio na sua vida, a colocar o desapego na sua vida. Não é só de bem material, não. É desapego das pessoas, dos problemas das pessoas. E a compaixão, que tem que saber como ter compaixão, que não é ajudar todo mundo sem ninguém te pedir, você está lá ajudando, que nem um louco e se sentindo responsável e culpado. Família faz isso, né? Eu fazia, ainda faço alguma coisa. Então a gente tem que aprender. O livre-arbítrio é limites. Eu tenho os meus limites, você tem os seus limites. Então eu vou dar um exemplo. Eu trabalho numa clínica que não é minha. A clínica hoje não é minha. Eu já tive clínica por mais de 10 anos. Mas hoje a clínica não é minha. Eu pago uma sala, eu pago um aluguel, aquela sala eu trabalho na sala e ali naquela sala é o meu território. E eu sou homem destro e
trabalho para o meu cérebro é super importante, território de trabalho. Então, lá na minha sala eu coloco a planta que eu quero, a maca do jeito que eu quiser, quadro, eu coloco as coisas do jeito que eu desejar. Se um dia eu chegar dentro da minha sala e a minha planta não estiver lá na recepção, e eu chegar para a secretária e falar assim, quem colocou essa planta aqui na recepção? Ah, foi a dona da clínica, ela achou mais bonito aqui. E eu me calar, falar assim, que a maioria faz. Ah, não vou brigar por causa disso. É só uma planta. Sabe o que vai acontecer? Você colocou o problema para debaixo do tapete. E ele vai vir com juros. Lá na frente ele vai vir com juros. Porque você não se posicionou. O que você tem que fazer? Se posicionar na hora. Então eu posso chegar, por exemplo, para a dona da clínica e falar assim, olha, eu vejo que você colocou a planta aqui. Eu também achei muito bonito aqui na recepção. Mas essa planta é da minha sala, fui eu que comprei, eu gosto muito dela e eu quero ela até no final do dia lá de volta para minha sala. Mas eu ajudo a pagar metade de uma planta igual e a gente coloca lá na recepção. Pode ser assim? Ah, pode ser assim. Então ótimo, resolvi 2 problemas. Primeiro me posicionei, segundo resolvi a outra coisa que estava pendente lá. E eu não briguei de maneira nenhuma, só que eu me posicionei. As pessoas têm medo de se posicionar, sabe por quê que as pessoas têm medo de se posicionar? Por coisas que você ouvia e escutava lá da tua mãe, da tua avó, da tua tia, quem te criou, teu pai. Tua mãe falava o seguinte, primeiro os outros, depois você. Não era assim? A maioria escutou isso. Primeiro os outros, depois você. Como que se eu quisesse se posicionar agora como adulto, as coisas na minha vida, fosse errado. Olha que interessante. A gente ainda está emocionalmente lá nos 5, 6, 8, 10 anos de idade. A gente não consegue se posicionar, você acredita? Eu comecei a me posicionar faz poucos anos para cá, que eu aprendi a me posicionar. Só que as pessoas entendem errado. Nossa, ele está se posicionando assim, ele é autoritário. O Gustavo é autoritário. Não, é uma planta só. Olha como o Gustavo é autoritário. Deixe que pense o que quiser. Pelo menos eu sei que eu não vou adoecer. Você tem 2 pessoas autoritárias, tá? Jesus era autoritário, tinha autoridade. Hitler era autoritário, tinha autoridade. Só que um usou beneficamente essa autoridade e um usou maleficamente essa autoridade. Então você que escolhe. É porque ficou pejorativo falar autoritário ou a pessoa é autoritária, quando eu falo assim, eu avalio você, você é minha paciente, mulher, e eu falo assim, você é autoritária, ou você está autoritária. A pessoa vai se sentir ofendida, né? Como assim autoritária? É porque essa palavra ficou pejorativa. Ué, o que tem de errado eu ter autoridade? A única pessoa que tem autoridade na sua vida hoje, você adulta, é você, sabia disso? Mas as pessoas não se tocam disso e elas não sabem se posicionar. Eu estou gastando esse tempo falando sobre livre-arbítrio, posicionamento, justamente porque a solução do teu conflito para assistir a sua infecção urinária é saber se posicionar. Saber se posicionar com a sua sogra, com o seu marido. Mas tem que ser na hora que aconteceu o evento. Não adianta, você já percebeu? Você quer ensinar, você tem um filhotinho de cachorro e você quer ensinar ele a fazer cocô no lugar certo ou fazer xixi no lugar certo. O que o veterinário ensina? Você tem que fazer na hora. Não adianta 10 minutos depois, 5 minutos depois. O cachorro fez cocô na sala e já passou 20 minutos. Não adianta trazer o animal e esfregar o cocô. Ele não vai entender. O cérebro do ser humano funciona muito parecido. Então, quando você vivencia alguma coisa que você não concorda, não fique pensando só na educação. Em falar assim, eu vou ser mal educado, o que o outro vai pensar? Será que o outro vai gostar do que eu vou falar? Pouco importa, a vida é sua. Tem uma frase que diz o seguinte, se você não gerencia a sua vida, alguém irá fazê-lo. E talvez de uma forma que você não goste. Então, se você quiser ser o capitão do seu barco, se você quiser navegar do jeito que você quiser, você tem que aprender autogerenciamento. E esse autogerenciamento ele é mental, ele é emocional e ele é físico. Você tem que falar, você tem que agir. Não adianta deixar o tempo passar. O tempo não cura nada. O que cura é ação. Essa história que o tempo cura as coisas, isso é a maior mentira que já falaram. Isso é um mito. Tempo não cura nada. O que cura é você mudar. O que cura é você agir. O que cura é você fazer algo diferente. E esse algo
diferente que eu estou propondo hoje é você começar a raciocinar e pensar o que as coisas que eu tenho que começar a me posicionar mais na minha vida. Dizer não. Quando eu digo sim é sim, quando eu digo não é não. Quais as coisas que eu tenho que renunciar completamente, mas quais as coisas que eu posso abrir a mão? Existe uma diferença entre renúncia e abrir mão. Eu vou falar isso em outras lives aqui. Então a gente falou sobre a cistite, infecção urinária, medo de perder território, medo de perder o meu lugar, medo de perder o meu espaço. Ou a outra possibilidade, algo sujo, nojento, desgostoso, insuportável, asqueroso, inaceitável, que eu não estou conseguindo eliminar. Essas ou é uma ou é outra. Dificilmente vai ser as duas. Dificilmente. Ou é meu lugar, posicionamento, território, ou é sujeira, uma conotação de sujeira que você não está conseguindo eliminar. Só que o animal, ele demarca território através da urina, o animal demarca território através das fezes, o animal demarca território através do suor, tudo que deixa cheiro no lugar. Fezes, urina, suor, o esperma. O esperma é usado para demarcar território. É a minha fêmea, é a minha parceira sexual. E os vômitos, o vômito também é usado de alguma maneira para deixar o teu cheiro no lugar. Aí nós estamos falando de território alimentar, sobrevivência, comida, enfim, outras coisas. Mas então quando um dia você perceber, nossa, eu tô com chulé e eu não tinha chulé, você tá com medo de perder território. Provavelmente teu corpo quer que você demarque território. Quando você tiver um cheiro forte na axila e você nunca teve cheiro forte na axila, a primeira coisa que você tem que pensar é, eu estou tentando demarcar território e não estou conseguindo. Meu corpo inconscientemente está fazendo isso. Está tentando demarcar território e eu não estou conseguindo. E meu corpo está agora com cheiro muito forte. E eu não tinha cheiro forte na axila, no meu suor, nos meus pés e assim por diante. No caso da infecção, os sintomas são logo em seguida do conflito ou só bem depois? Ótima pergunta, Marina. As dores, quem já viu minhas palestras, entende que os sintomas, dor, ardência, infecção, inflamação, ele vem depois que um conflito passou, é na fase pós-conflitual. Ou seja, a sogra foi embora, vamos supor que ela fique 3 dias na sua casa. Naqueles 3 dias você não vai ter infecção, cistite, não. Posso te garantir. Provavelmente não. A hora que ela for embora não vai morrer, não. A hora que ela for embora da sua casa, do seu território, e teu cérebro entender, relaxei, o perigo acabou. Aí vem os sintomas da cistite. Então, o sintoma vem depois que você relaxou o problema. Então a pergunta que você tem que se fazer é, o que aconteceu 2 dias atrás? O que aconteceu 1 hora atrás que eu vivenciei um perigo de perda de território, o medo de perda do meu lugar, do meu espaço, ou algo sujo que eu não consegui eliminar? Essa pergunta que você tem que fazer aí, tem que levar, tá? Existem algumas possibilidades. Aí você me pergunta, Gustavo, mas e se eu souber? E aí o que eu faço com isso? Se você souber, 50% do problema já está resolvido. Porque é informática, o cérebro é informático. Não tem da matemática lá? Problema sabido, 50% resolvido. A hora que teu cérebro sabe o problema, pode ser que ele já desbloqueie, já regule e não te dê mais sintoma nenhum. Ou você tem que fazer uma técnica, algum tratamento neurolinguístico, verbal, para o teu cérebro entender que aquilo acabou. E às vezes precisa de um profissional, às vezes precisa de alguém que entende, porque não é só um evento. Lembra que eu falei nos outros vídeos? Não é um evento só, não é um conflito só que vai te dar doença. Tem que ter no mínimo 2. E o que eu e meus colegas encontramos são coisas que veio lá da infância e adolescência. Então, por exemplo, você imagina que você tenha 10 aninhos de idade e você tem um lugarzinho marcado na tua sala de aula. Ali é o teu lugar que foi feito para você, que você escolheu. Não tem o teu nome, mas você escolheu aquele lugar. E um belo dia você chega lá e tem outra menina, outro menino, um coleguinha sentado lá e fala, eu não vou sair daqui, eu não vou. E ele não sai. E você fica quieto e deixa aquilo. Foi uma perda de território do seu lugar. Aí você imagina agora, você tem 30 anos de idade, você um belo dia chega no seu trabalho
e o teu chefe te chama lá e fala assim, ó, aquele teu escritório ali, aquele teu lugar, chegou uma pessoa nova e vai ocupar o teu lugar, tá? E você vai sentar aqui nesse outro lugar. E você se cala. Olha aí, ó, 2 eventos de perda de território. Pode ser traição, pode ser parceiro amoroso, pode ser outras coisas. Então você tem que investigar quando que você vivenciou vários eventos, porque eles se repetem, esses eventos geralmente eles se repetem, ok? Existe uma técnica chamada microfisioterapia. Essa técnica entrou no Brasil tem uns 16 anos mais ou menos. Entrou ali em 2006, 2005. E o que aconteceu? Ela veio da França, essa técnica, existe lá desde a década de 80. E a microfisioterapia, através de algumas técnicas palpatórias de terapia manual, você rastreia lá no sistema nervoso memórias de eventos que aconteceram com você. Então quem faz a microfisioterapia vai dar datas precisas de eventos que aconteceram contigo. E hoje, baseado nessa técnica da micro, eu desenvolvi uma técnica minha, onde eu consigo fazer até à distância. Eu tenho paciente fora do Brasil, de Londres, Estados Unidos, Portugal, Santa Catarina, e você consegue rastrear mesmo a pessoa à distância, tem todo um porquê. Eu expliquei esses tempos numa live aí, como que consegue chegar nessas datas aí. E daí ajuda a ser mais certeiro, ajuda a ser mais preciso, porque as datas são extremamente precisas, ok? Existe o tratamento, quem depois tiver dúvida, me mande no direct aí, que eu converso com você e tiro a sua dúvida aí, certo? Quem tiver algum conhecido também, ok? Uma última coisa, que é a parte alimentar. Então hoje é sabido pelos nutricionistas, né, pelos nutrólogos, e pessoas que estudam profundamente a área do intestino e das disbioses, que são os problemas, antigamente falava flora intestinal, que hoje se chama microbiota intestinal. Então as disbioses, que o que é? É a colonização boa, positiva de micro-organismos, bactérias e tal, que foi feito para ajudar o organismo. Se você não tiver determinada bactéria, você não fabrica vitamina K, por exemplo, e outras vitaminas, não absorve minerais. Você tem que ter bactérias positivas, boas, no sentido benéficas, que ajudam você. E se você não tiver esses lactobacilos, essas bactérias, essas cepas de bactérias boas, porque você tomou muito antibiótico, sabe o que vai acontecer? Tem pesquisa mostrando que 7 dias de antibiótico, ela mata as bactérias boas do intestino. Às vezes você fica até 2 anos para recuperar o teu intestino da colonização de bactérias boas. Pode se levar até 2 anos. Tem gente que nem se recupera se não fazer algo externo. Hoje tem nutricionista, nutrólogos que trabalham com isso. Então você procure alguém aí de competência que trabalhe com disbiose, porque a disbiose tem tudo a ver com cistite. Você melhorando a alimentação, você também melhora a cistite. Você melhora muito. Então tem que ser um combinado, a parte nutricional e a parte emocional. Aí você realmente resolve o trabalho, ok? Abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.